Salve, salve! Estamos finalmente ao vivo pelo YouTube. Tivemos aqui alguns contratempos técnicos, mas escuta, quando a gente está fazendo ao vivo, quem está na chuva dá para se molhar, não é mesmo? Mas sabe o que é mais importante? Que para tudo a gente dá um jeito. E isso é inclusive tema e pode virar pauta do meu papo hoje com a super Larissa Gari. Seja muito bem-vinda, Larissa, falando do Centro-Oeste, Campo Grande. Isso, um prazer imenso receber esse convite, poder estar aqui trazendo um pouquinho mais sobre a neurociência junto com você, que é uma pessoa fantástica. Muito obrigada pela oportunidade, Juliana. Então, deixa, antes de mais nada, apresentar essa nossa super convidada. Lembrando que a gente está na segunda temporada do nosso Com Neuro Sem Neura, só com mulheres, e mulheres muito, muito, muito especiais e que estudam a neurociência. Cada uma traz um viés diferente e que nos complementa e que nos ajuda, principalmente no dia a dia, a desmistificar a neurociência, as neurociências, porque elas são múltiplas e a Larissa vai falar um pouquinho sobre isso. Então, presta atenção no currículo dela. Olha só. Larissa Galli é neurocientista formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é master em PNL, cursou neurogestão pela IBN Brasil, neuronutrologia, isso eu quero saber tudo sobre isso, por Harvard EDX, e nutrição esportiva e saúde mental pela University of Pittsburgh. Ela trabalha no desenvolvimento de processos de rotina e planejamento comportamental através da construção de hábitos de alto padrão, atingindo níveis notórios de resultados, sendo assim considerado uma referência em acompanhamento do famoso TDAH e amaxofobia, não sei falar isso, do Centro-Oeste. Eu digo que não é do Centro-Oeste porque ela é referência, quando eu dei uma busca, ela é referência no Brasil todo. Ela é criadora do método Virada de Chave, que alinha a alimentação, rotina, sono e o controle emocional. Que maravilha! Bom, vamos começar do início. Larissa, você, como que caiu este universo? Quando que você decidiu estudar neurociências e, claro, acabou optando por este caminho? Conta pra gente. A minha história com a neurociências ela é bem particular, né? Então, assim, quando foi para escolher uma faculdade, lá atrás, com 16 anos, eu falei psicologia, quero psicologia, e não era muito bem vista no ambiente familiar, né? Minha mãe é psicopedagoga e não faz isso, e acabei indo por outra vertente para a área administrativa e direito. Quando foi em 2019, eu comecei a ter acesso maior a neurociências por conta de um fato familiar. Eu já contei isso em outro podcast, mas vale a pena lembrar. Minha filha, ela teve um quadro de depressão muito sério e ela teve que ser hospitalizada, entrar em tratamento psiquiátrico, fazer uso de medicamentos. E eu tenho, assim, muitos amigos que trabalham na área da saúde, da psicologia, e depois foi um curso que eu tinha feito em outra cidade também, no decorrer dos anos. Falei assim, olha, não, tenta buscar alguma especialização, vai buscar ajuda, porque eu falei, eu não queria deixá-la internada, não queria deixá-la só na mão dos médicos, que na época, para mim, eu tinha um ceticismo muito grande e os remédios não faziam tão bem. Eu falei, bom, eu preciso buscar ajuda. E comecei a seguir pessoas. E nesse meio do caminho, eu encontrei alguns profissionais da área da neurociências, do comportamento. Como você disse, a neurociências ela tem uma amplitude muito grande. E eu fui para a área do comportamento, onde eu comecei a ver que o comportamento depressivo, a depressão, ela era muito mais um comportamento do que realmente uma doença instalada em si. E comecei a buscar, e eu gostava muito de estudar e entrei de cabeça. Falei, não, eu vou fazer essa especialização. E no meio do caminho, ajudando de longe, sem ela perceber, essa minha filha, porque quem está em depressão é muito difícil aceitar ajuda, porque ela não consegue realmente enxergar a luz no fim do túnel, né? E se tornam pessoas assim um pouco arredias, digamos assim. Então, junto com a ajuda do marido dela, a gente foi
mudando o ambiente, para que ela começasse a se sentir confortável, de uma forma que ela buscasse ter uma produção maior de neurotransmissores para poder produzir dopamina, serotonina e saindo dos remédios, porque o remédio, se você me permite, o remédio, quando a pessoa ela está tomando depressão, ela está tomando remédio e está com depressão, e ela já tentou de alguma forma tirar a própria vida, ele pode ser uma arma. E nesse caso ele foi. Então você tem que cuidar muito, né, de tudo que você faz, o que você deixa ali e tal. E a gente começou a proporcionar algumas coisas assim bem leve, porque na época eu não tinha metade do conhecimento que eu tenho hoje. Graças a Deus ela passou dessa fase, né, saiu dos remédios, fez o acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo durante um tempo. E eu falei, não parei mais. Eu falei, agora eu quero isso para mim. Porque a neurociências, quando você começa a entender como que o seu cérebro funciona, você começa a entender que você é escravo dele. Na verdade, você tem que mandar nele, mas ele que manda em você. Então, foi toda uma mudança de um estilo de vida familiar, Juliana. Eu tenho 3 filhas, né, que moravam comigo na época, e a neurociências ela começou a entrar na minha vida dessa forma, por essa porta, e eu fui buscar e eu comecei a mudar o meu comportamento e o meu ambiente e refletiu em todas as pessoas que estavam comigo. Eu falei, não vou parar mais de estudar. E foi aonde eu fui buscar a especialização e fiz a especialização realmente para poder ajudar mais pessoas, né? Porque a família é para sempre. Eu falo que o pontapé inicial foi com ela, mas hoje ela se tornou, eu falo que não fui eu que encontrei meu propósito, foi o meu propósito que me encontrou no meio do caminho. E a neurociências na minha vida começou assim. Olha que interessante. E qual que era a tua formação anterior, Larissa? Como você também vinha da área de biológicas, de comportamento, como é que era? Como que foi essa migração? Eu, pelo contrário, né? Eu falo o seguinte: eu tenho alguns pacientes que falam para mim assim, ai, mas eu nunca gostei de biologia, de química. Eu falo, bem-vindo, eu também não. Nunca imaginei que hoje eu ia estar fazendo biomedicina, que eu ia estar apaixonada por neurociência, sinapses nervosas, nada. Eu sou formada em administração, depois eu fiz uma formação em direito e junto eu fiz a psicoterapia. Aí eu Uhum. fiz a neurociências. Ou seja, veja que interessante como é, inclusive o nosso cérebro, né? Porque são coisas que ali no nosso cérebro, assim, puxa, não gosto de biologia, né? Você Exato. já rechaça automaticamente. Você fala assim, puxa, nunca vou fazer isso. Por isso que é tão importante a gente entender resiliência. Principalmente em Exato. relação àquilo que para a gente é algo definitivo, algo definido na vida, e aí vem as circunstâncias, e claro, daí teve vários outros fatores, mas a circunstância principalmente, e mudou completamente. E aí a gente pode começar a entrar e dar pequenas pinceladas. Quando a gente tem esta mentalidade já pronta e definida, vamos chamar assim nos termos bem populares, né? A Sim, mentalidade já sim. pronta e definida. E alguém diz, puxa, eu não consigo mudar, isso não é para mim, que é a tal da neuroplasticidade, que a gente sabe que nós temos biologicamente a capacidade. Mas como é que a gente começa a fazer essa mudança na prática quando é necessário? Olha, eu acho que a palavra é essa, necessário. Né? Dentro da terapia, a gente fala que você não pode tratar um paciente se ele não quiser. Tem muitas, por exemplo, eu lido com TDAH e muita mãe chega, porque eu preciso. Tem que ser o seu filho. Eu posso te ajudar na modulação do ambiente, no comportamento e na tratativa. Porém, se a pessoa não quiser, não vai. Por quê? Você tem que ter um esforço muito grande, né? De gasto de energia quando você quer mudar um comportamento. Não é nem mudar um comportamento, desculpa. É construir um comportamento novo, porque o comportamento ele é Ah, que construído, né? interessante. Porque são coisas de. Assim, fala assim, vou mudar o comportamento, mas ele está como Não. se fosse num canal de áudio. A gente está falando de áudio aqui, que era o Isso. nosso problema. Estava num canal de áudio, aquele comportamento. Aí eu não vou mudar, eu vou criar um novo canal de áudio. E quantos canais, por exemplo, em relação a um mesmo assunto, a gente pode conseguir ter na nossa mente? Ah, são inúmeros, são Infinitos? inúmeros.
Pode-se dizer que sim, porque você tem várias vertentes para poder trabalhar. Então, quando a gente vai modular um comportamento, que você vai construir um novo comportamento, existe um ceticismo onde a pessoa fala, eu tenho que destruir esse hábito para construir outro. Não. Primeiro, o seu cérebro ele não consegue diferenciar o que é verdade do que é mentira, né? Então, assim, vamos falar num linguajar bem fácil, Bem, porque, assim, às vezes tem pessoas que... mas aquela pessoa inventa cada história. Eu falei, para ela faz sentido, né? Porque é uma verdade subjetiva, vamos dizer assim, que faz sentido para ela. Então, quando você fala que você não vai dar conta, você já está justificando o motivo pelo qual você não vai nem tentar, né? Então, assim, nós temos costume, eu falo que nós, porque tem muita coisa ainda que eu preciso melhorar, mas nós temos costumes de justificar algo exatamente pelo gasto de energia que vai ter. Então, antes que eu passe por aquele processo, deixa eu falar que eu não dou conta, né? uhum, E, na verdade, nós queremos sempre o resultado. Quando nós falamos de neuroplasticidade, nós temos que pensar no processo. Porque o processo de aprendizagem, o processo de construção de um hábito, o processo de você modificar todo um ambiente e comportamento é o que vai te levar ao final. Então, é muito assim, eu fui motivada por algo maior, claro. aonde em momento nenhum eu imaginei que eu fosse hoje viver disso, porque para mim só bastava resolver aquele problema. Só que existem pessoas, uma grande minoria, que é realmente motivada pelo não quero mais estar aqui onde eu estou. Aonde eu vou chegar, eu não sei, mas eu não quero mais permanecer nesse lugar. Esse é o primeiro passo. Perfeito. Né? Porque se você não tiver você tem a ideia, mas você não levanta e começa a colocar em prática, escreve, eu falo que isso daqui é um buraco negro, né? Você tira do buraco negro e coloca no papel, você não traz racionalidade, você não traz consciência para aquilo. Então, a motivação, ela não é algo que vai ser uma bomba de hormônio ou de neurotransmissor que vai te fazer pular da cama. Não, é micro hábito, um dia após o outro. E dói. É um processo construído, é uma construção de um caminho novo. Seria Exato. isso? É a Uhum. construção de um caminho novo. Porém, você não sabe aonde esse caminho vai dar. Você pode imaginar. Mas se você ficar focado no aonde eu vou chegar, você não está se preparando para todos os intempéries que vão acontecer durante o processo. Igual nós marcamos, né? Tal hora, a gente vai começar 10 minutos antes. E isso daí é algo que eu trago com bastante tranquilidade, e às vezes as pessoas mais rígidas, né, de comportamento, eu não aceito, eu não permito, eu não... Falei, cara, você vai sofrer. Por quê? Tudo existem vários caminhos. E Uhum. quando você vai falar sobre a construção, você vai tentar de um jeito, não deu certo, você vai para outro. Então, hoje, quando a gente fala sobre construir novos hábitos, nós vamos tentar vários caminhos, de várias formas, para que aquilo comece a fazer sentido e o seu cérebro comece a se agradar com o gasto de energia. Porque, para falar a verdade, o cérebro ama gastar energia. É a gente que não deixa ele Olha, participar. peraí. Breaking news, porque a gente o tempo todo ouviu dizer que o cérebro gosta de guardar energia. Então, na verdade, é um entendimento nosso, é uma, digamos assim, uma desculpinha que nós mesmos damos para quando a gente não quer mudar algo? Explica para Você a gente um pouco lembra? mais. O que eu disse lá atrás, por exemplo, nosso cérebro, ele manda em nós, né? Os nossos pensamentos, nossas emoções, sentimentos, pensamentos nos conduz, certo? Perfeito. Porém, porque nós não temos essa gestão de saber como fazer ele trabalhar. Então, quando nós começamos a fazer o cérebro trabalhar, ele se sente confortável em pedir mais. Porque, vou te dar um exemplo que eu dou para todos os meus alunos.
Imagina, não sei se você tem filhos, mas imagina Tenho uma uma de 10. criança de Tenho. 10. Então vamos lá, é Hum. nova. A minha caçula tem 20. Mas imagina, e eu passei isso com a minha filha, tá? É por isso que eu uso esse exemplo. Imagina uma criança mimada no meio do corredor de doce do supermercado, querendo porque Uhum. quer uma bala, um chiclete, um doce, e ela se joga no chão, esperneia, e você começa a ter uma taquicardia momentânea, uma vergonha, uma sudorese, exatamente porque está todo mundo te julgando, te olhando, e você quer sair dali. O nosso cérebro ele faz exatamente isso. Ele é essa criança mimada que pede imediatamente. E o que, que a gente faz? Dá. Por quê? Porque é mais fácil você ficar sentado no sofá, é mais fácil você comer exacerbadamente, é mais fácil você só assistir filme agradável, é mais fácil você dormir. Mas quando você começa a criar uma rotina onde você tem horário para acordar, horário para comer, horário para fazer as coisas, tudo, e o seu cérebro ele vai trabalhando no automático de uma forma que ele sempre quer mais, cabe mais. Aí, o que, que você começa a perceber? O que os meus alunos falam para mim? Nossa, domingo eu queria dormir até meio-dia, deu 6 horas da manhã, eu acordei. Eu falei, ótimo, já deu. O seu cérebro já estava tranquilo, ele já está no automático, ele sabe que aquela quantidade de sono já era suficiente. Ah, eu não consigo ficar parado, eu tenho que correr todos os dias. Quem falou que seu cérebro sabe que é sábado, domingo e feriado? Nós queremos deixar ele preguiçoso. Nós queremos justificar e falar assim, não, não vai fazer, não, porque eu estou cansado. Mas nós somos cansados exatamente pela falta de rotina e falta de exercício neural. Então, quando você trabalha o seu cérebro de uma forma que ele vai se desenvolvendo e vai produzindo mais, isso vai fazendo com que ele se acostume com aquilo e não aceite. E aí entram várias teorias da questão da rotina, né? Que a gente precisa de, para a criação de um hábito, precisamos estabelecer uma rotina para educar, digamos assim, o nosso cérebro. E daí, assim, Isso. desmistificar essa parte de que ele é preguiçoso. Preguiça temos nós, consciente, né? Às vezes inconsciente, mas a maior parte das vezes é consciente. Essa semana fiz muito frio aqui em Curitiba, mas muito frio. E aí, quando você vai acordar, eu pratico yoga cedo, de manhã bem cedinho, e aí meu cérebro dizendo, não, tá muito frio. Não era o meu cérebro, era o meu corpo quentinho debaixo das cobertas, dizendo, não, tá muito frio, não quero ir. Mas eu estava assim, o prazer que eu sinto, a recompensa que eu tenho depois que eu vou, compensa. Então, eu vou, levanto e luto contra a minha preguiça e encaro. Quem que comanda o quê, né, numa situação como essa? Quem é o dono de quê? Você manda, na teoria, né? Na teoria. Mas quando eu falo que nós falamos essa semana bastante no meu Instagram sobre procrastinação. Pois é. Essa é a verdadeira procrastinação. Por quê? Procrastinar é você se permitir não fazer o que tem que ser feito dentro das condições que você tem. Então, as pessoas, elas tendem a achar... Hoje em dia, Juliana, todo mundo acha que tem TDAH porque não tem motivação. Mas não é isso, tá? Mas hoje é muito fácil você desmarcar algo, você justificar, você não participar, você não ir. Né? Então, assim, quando tá frio e você fala que você tem um compromisso, que você sabe que depois que você vai, ele vai te fazer bem, mas dali você tá quentinha, gostosa, tal. Por que se fosse para trabalhar, você levantaria imediatamente e iria? Né? Por que que você, quando tem um compromisso que pode te dar consequências drásticas e negativas, você se força a fazer? E quando eu falo sobre o condicionamento da rotina, é você fazer o que tem que ser feito, né? Ah, mas a yoga vai fazer bem para mim? Vai fazer bem. Eu gosto quando eu estou lá? Gosto, busque prazer nisso. Hoje todo mundo quer malhar, quer ir para academia, quer malhar, tal, mas É o fica resultado pensando da malhação, né? Que é o isso, resultado, que é o não resultado necessariamente. da malhação, né?
Eu, se pudesse já ficar com tudo bonitinho ali, sem ter que ir para Sim. academia, Eu passo também a perfeito. parte de ir para academia, quero só o resultado. É, só que daí ao invés, como que você já justifica para o seu cérebro? Nossa, tenho que ir para academia. Você não tem que ir, você vai porque você quer. Então você tem, lembra, o cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. Começa a Exato. falar para ele, vamos para academia, porque eu tenho a possibilidade de me movimentar. Eu estou com todos os meus músculos, flexões, em dia, eu tenho saúde, estou buscando mais. Por que que nós temos mania de colocar negatividade em tudo aquilo que nós queremos justificar como um esforço muito grande? Isso daí também já entra na personalidade vitimista, uma série de coisas que nós nos condicionamos porque nós queremos que as outras pessoas falem: uau, ele malha pra Uhum. caramba, uau, ela acorda às 5 horas da manhã. Tem muita coisa que eu faço que eu não posto e que eu Sim. deveria postar até porque incentivaria outras pessoas, mas às vezes eu esqueço. Mas porque eu já condicionei o meu cérebro a isso. É para mim, não é para o outro. E Uhum. nós temos Exatamente. mania de querer sempre colocar essa justificativa para o nosso cérebro, por quê? Porque ouvir que, nossa, parabéns pelo esforço que você deu, produz serotonina, certo? Uhum. E isso Uhum. nos conforta, né? E é isso, você às vezes não faz alguma coisa que tem que ser feita porque você já antecipa inconsciente, tá? Você antecipa um sentimento ou uma emoção que é um gatilho que é acionado imediatamente, aonde os neurotransmissores vão produzir a quantidade certa de química para poder fazer com que você não se movimente, né? Então, quando a gente fala sobre procrastinação e rotina, nós estamos falando que a partir do momento que você constrói uma rotina, você vai fazer o que tem que ser feito, independente das condições externas, né? Então, tá frio, tudo bem, mas eu vou levantar porque eu tenho esse compromisso de fazer yoga 5 horas. Hoje tá chovendo, mas eu tenho que trabalhar? Eu vou trabalhar porque eu tenho Uhum. compromisso. Tenho que lavar louça, é um hábito? Uma das coisas mais simples que eu começo a exemplificar é: você arruma sua cama todos os dias? É, o tal do arrumar a cama é fundamental. É o primeiro É o grande primeiro hábito. accomplishment que a gente tem, né? Aquele check. E parece bobo, mas não é. E faz Não. parte daí, essa criação de rotina também, nos ajuda a organizar o dia, porque quando você organiza a sua rotina, você organiza o seu dia, você organiza o seu cérebro. Faz sentido isso, Larissa? Total, Por total. menor que seja? Por menor que seja, porque você não vai conseguir mudar absolutamente nada pensando no grandioso ou extraordinário. É começando a arrumar sua cama, vai se tornar um hábito automático. É começando a fazer sua comida, vai se tornar um hábito automático. É começando a suplementar, é começando a fazer uma caminhada de 10 minutos, ler 2 páginas de um livro. Você não chega no extraordinário se você não souber fazer o básico bem feito. Isso daí é pequeno, mas ele Até tem porque tá dentro de uma semântica, né? Extraordinário. Você tem que começar com o ordinário. Se você não fizer o ordinário, não cabe na palavra o extra. Olha que legal isso. E outra, exatamente. a questão do condicionar, né? Nós sabemos isso, e você também, como trabalha com a medicina do esporte, de uma certa forma, a gente condiciona o nosso músculo. O cérebro, ele também funciona dessa maneira? Condicionado? Por isso que ele é pouco a pouco, ele é diário? O cérebro, ele é um músculo onde a gente vai trabalhar ele pouco a pouco, né? Ele é trabalhado, a neuroplasticidade, ela é exatamente a função que o cérebro vai absorver novas informações e começar a ser trabalhado. Existem estudos científicos que algumas doenças, né, algumas comorbidades, como Parkinson, Alzheimer, eles podem ser como que eu posso explicar? Não é que ele não vai existir se a pessoa tiver predisposição genética a ter ou já tiver alguma doença já pré-existente, tá? Mas quando você começa a trabalhar o cérebro
e determinadas partes dos músculos físicos, né, da perna principalmente, você consegue retardar, né? Então, por exemplo, se ia começar um mal de Alzheimer com 70, 80 anos, você consegue retardar para 90, 95. Então, a qualidade de vida que a gente fala não está só na alimentação, não está só no exercício físico, porque se você pega uma pessoa, um idoso com demência, pode ter certeza que ele não praticou o exercício cerebral, né? E o que é praticar o exercício cerebral? Você fazer coisas que você vai forçar a sua atenção, você vai forçar a sua neuroplasticidade, o armazenamento de informações, memória. Então, assim, depois, principalmente da pandemia, os melhores exercícios para quem teve uma perda de memória considerável é um joguinho no celular super básico, aonde você vai fazer analogias infantis, né? Falar o desenho de um elefante com um nome, é coisa básica mesmo. Você colocar um objeto dentro de uma caixa com a figura geométrica correta. E isso daí pode ser banalizado por alguns, mas já foi provado que faz com que o seu cérebro vá reconstruindo terminais nervosos que fazem com que os seus neurônios voltem a ser ativados. Então, olha aí, as pessoas elas tendem a trabalhar os músculos nas academias, mas não leem um livro. E não é pegar e ler um livro por semana de 300, 400 páginas. Ele é 2 horas, 2 páginas, desculpa, 5 minutos, né? E não é você respeitar aquele minuto para você absorver aquela informação. Então, o cérebro ele tem que ser trabalhado sim, até para que você consiga uma longevidade, uma qualidade de vida maior. As pessoas reclamam muito que não tem memória hoje em dia, Juliana, e está totalmente ligado a essa falta de atividade cerebral. Inclusive, a memória é um dos quesitos para quem teve Covid. Inclusive, ficou ainda, imagino que vão vir muitos estudos tentando relacionar, a gente podendo entender qual foi a parte do cérebro que foi prejudicada né, por conta do Covid. Mas esse tipo de solução que você está trazendo, esse tipo de exercício que você está trazendo, já de antemão já pode ajudar. Tem algum aplicativo que você goste, que as pessoas possam acessar para esse tipo de exercício cerebral? Tem um aplicativo que ele chama Brain Master. Você baixa no app, depois a gente pode colocar o nome dele que eu te Blind mando. Master. Brain. Brain Brain Master. Master. Ah, legal. Tá. E Vamos já você deixar anotado. consegue baixá-lo e você consegue fazer os exercícios e você vai passando de fase. Ah, legal, tipo um joguinho mesmo. É um joguinho, né? Mas tem Aham. um que eu falo assim, que a minha mãe pratica todos os dias, ela é apaixonada, que se chama Palavra Cruzada. Ah, minha mãe é igual. Dona Vera, sucesso a sua palavra cruzada também. Aonde a gente vai, a gente compra para ela, leva e ela tipo faz toda a rotina. E é engraçado porque eu brigava muito com a minha mãe, porque ela sempre teve muita rotina. E hoje eu fiquei com ela quando eu estava fazendo essas 2 últimas especializações, eu fiquei com eles na casa deles e eu amava, porque tinha horário para acordar, horário para tomar café, horário para almoçar, horário para tomar banho, horário para dormir. E ela é muito rotineira. E, assim, olha, palavra cruzada, ele vai fazer você trabalhar de uma forma as suas informações, a sua memória. E, lógico, dependendo do caso, você tem que procurar um profissional, dependendo do grau. Mas, às Claro. vezes, só isso, durante 10 dias, que é o mínimo para você fazer, ele já vai fazer com que você comece a ativar as suas funções neurais. Queria te perguntar de um livro que ficou muito famoso durante a pandemia, inclusive, que é o tal do Poder do Hábito. Todo mundo fala assim, aqui precisa de 24 dias, alguma coisa assim. Agora você vai me corrigir. Mas precisa de X dias, 40 dias, para mudar um hábito. Faz sentido isso? O que que a neurociência nos conta em relação a isso? O Poder do Hábito, eu comecei, sem mentira nenhuma, eu comecei a ler, não terminei de Eu ler. também não.
porque eu Só não consegui. eu também não consegui terminar. Não consegui. Eu sou daquelas que quando começa a ler, eu já quero terminar, ou eu paro e acabou. Existe um misticismo sobre os 21 dias, De um né? dia. 21 dias. E esses 21 dias, a história dele é um médico, cirurgião plástico, escreveu um livro falando sobre os 21 dias de recuperação de uma cirurgia plástica e pegou-se metade disso e colocou, você precisa de 21 dias para construir um hábito e tal. Enfim, a neurociências, ela fala que você pode ser de 14 a 268 dias. Depende da quantidade de esforço que você coloca. Você pode começar a construir um hábito em uma semana, ou você pode levar um ano e não conseguir mudar aquele hábito, não conseguir construir. Né? Depende do esforço, necessidade e o tanto que você vai realmente querer que aquilo seja construído. Então, assim, o que eu pratico e tem dado muito certo durante 7 dias, nós vamos começar a construir pequenos hábitos, todos os dias. Aí eu uso um viés de acompanhamento, onde a pessoa ela cria um comprometimento com terceiros, porque o nosso cérebro entende que você não pode, entre aspas, trair aquela pessoa que está te dando a confiança. E durante 7 dias, é tão interessante que você começa a ter um hábito novo. Você já começa a criar aquela rotina e começa a desenvolver aquele hábito, né? Vai esquecer? Tem dia que sim, tem dia que não, mas nós temos sempre que pensar na proporção, tá? Então, assim, quando fala... Esses dias conversei com uma pessoa que falou para mim, porque eu mudei de vida depois que eu li o Poder de um Hábito. Você mudou de vida porque você quis mudar de vida. Porque o livro fez sentido para você e você aplicou, né? Mas falar que em 21 dias eu vou vender uma fórmula mágica, não vou. Vai Não depender do seu existe isso. esforço e da necessidade que você tem. Senão, não tem Uhum. como. Seu cérebro, ele não sabe, ele não consegue projetar isso. Então, ele depende do seu esforço físico, do seu gasto de energia, de todo o padrão de comportamento que você vai construir, como que você vai construir aquele hábito. Então, assim, pílula mágica, tem um monte de gente vendendo, mas não tem, não, você vai gastar dinheiro à toa, para tudo. A vontade, a necessidade que realmente vai fazer com que você mude. Eu acredito Exatamente. que essas são os dois pilares, uma vontade real, de um lado, ou uma necessidade, ou ambos, que foi o caso quando você começou a contar de que forma você entrou nas neurociências, justamente por questão de necessidade e vontade de querer resolver, de querer ajudar verdadeiramente a sua filha. Olha, agora a fórmula mágica. Tan, 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 tan. Rotina versus procrastinação. Fórmula mágica nós sabemos que não existe. Mas Não. quais são as dicas para que a gente consiga adaptar na nossa rotina algo que seja importante para nós e que a gente finalmente deixe o hábito de procrastinar? Volto a dizer que é o básico bem feito, tá? Então, assim, se você... Vão ter coisas que você vai ter que priorizar e outras você pode procrastinar, porque a procrastinação, ela é um estado em que você está em descanso, certo? Só que você tem que ter prioridade e tem que ter exatamente uma agenda construída. E quando a gente fala sobre agenda construída, nós estamos falando de um tripé, onde que não é só você saber os seus compromissos. Para você diminuir a procrastinação, primeiro você tem que comer bem. Primeiro de tudo é dormir bem, comer saudável, né? Se necessário, fazer suplementações, fazer adequações. Não estou falando de dieta. E a outra é ter organização, tá? Diária. Porque imagina só, se você tem um monte de compromissos a fazer e você fica na frente do computador ali, projetando, escrevendo e não comeu, sente fome, o estômago ronca, começa a dor de cabeça, o humor muda, você vai parar tudo para poder fazer aquilo, porque se tornou uma necessidade. Na hora que você volta, você já não volta da mesma forma. Quando você tem uma rotina
já adaptada, construiu isso, que é o básico, você vai se organizar dentro dos horários que você tem. Então, você não precisa ter dias de 48 horas, não precisa ter mais dias na semana, não. Você começa a se organizar. Como que eu começo isso? A primeira coisa é dormir bem. É flexibilidade. Porque o que acontece é, você começou lá uma semana, tranquilo, deu tudo certo. Na outra semana, você conseguiu fazer só 60%. Você desiste de tudo. E não é assim. Né? Não deu, saiba ter resiliência, saiba ter flexibilidade. Aquele dia foi um dia atípico, mas amanhã eu começo de novo. Porém, as pessoas elas têm que entender o quê? Meu cérebro ele gosta de descansar também, só que ele precisa de uma quantidade X de horas para dormir, só na idade adulta, tá? Então é de 7 a 8 horas no máximo. Só que precisa ser na hora certa, porque ele vai se acostumar a acordar na hora certa, ele vai ter o sono profundo na hora certa, que é o que vai fazer a sua fisiologia funcionar no outro dia. Então a disposição já está aí. Aí você vai sentir fome na hora certa, você vai saber qual é. Você vai se conhecer a ponto de saber quais são os horários em que você vai poder desenvolver melhor, os horários em que você vai estar mais procrastinador, então eu não vou fazer compromisso naquele horário que é onde eu tenho que sair. Você precisa desse autoconhecimento, e autoconhecimento não é emocional, como as pessoas hoje levam para esse lado. Não, autoconhecimento fisiológico, biológico, emocional, sentimental, até para você saber em que ambiente se colocar. Então, é uma construção. Né? Quando a gente fala sobre procrastinação, se você não tiver uma disruptura realmente do córtex pré-frontal, onde você vai estar dentro do quadro de diagnóstico do TDAH, você pode sim construir um hábito onde, independente da situação externa, você vai realmente fazer o que tem que ser feito. Mas é numa construção de rotina. Eu uso o 80-20, né? Olha, você precisa ter 80% de qualidade de vida para fazer 20% de bobeira. É mais ou menos para tudo, para comida, para sono, para tudo. E daí você vai conseguindo realmente vencer a procrastinação. E eu acredito que a palavra que você falou que me tocou bastante, eu acho que faz muito sentido, é resiliência. Costumamos nos cobrar muito, em todos os sentidos, em todas as metas que nos propomos. E aí, na primeira falha, aquele chicotinho vem lá atrás e fala: não, realmente, eu não sirvo para isso, eu vou desistir, nada dá certo comigo, e aqueles rótulos, que daí a gente já entra também numa outra seara, mas aí a gente se autorrotula como incapaz, como isso, como esse, aquele outro, aquele outro. Então, essa resiliência, essa sabedoria que nós temos que ter acerca do nosso próprio autoconhecimento, de como funcionamos e como gostaríamos de chegar, de novo, aí volta lá naquele papo, né, que a gente começou lá, a meta. Nem sempre a meta é aquilo que a gente tem que almejar, mas sim o processo. Então vamos nesse processo, pouco a pouco, diariamente. Hoje é quase como se fosse aquele mantra dos Alcoólicos Anônimos, por hoje não, né? Então, hoje Isso. falhou, hoje deu 50%, não deu os 80% que podia, tudo bem, amanhã vamos tentar de novo. É um novo dia, é um novo recomeço. Mas com esta vontade. E como que, aí tá, estamos já nos encaminhando já para o nosso finalzinho, como que a gente consegue acordar no dia seguinte com a mesma vontade? Lembrando que a vontade e a necessidade eram os nossos dois pilares, com a mesma vontade, se a gente não conseguiu cumprir a meta que nós autocolocamos. O que que a gente precisa fazer para dar esse gás e acordar no dia seguinte e falar: não, hoje vai. Quando a gente fala de vontade, a gente está falando de um estímulo, né? E dentro da consciência, o estímulo, eu digo que você tem que construir ele. Quando a gente fala sobre no final, eu uso muito essa frase, no final é tudo sobre dopamina. Então, nós temos que, a todo momento, querer dopamina para poder fazer as coisas. Só que é isso, é você aprender uma forma de você mesmo produzir a sua dopamina. É isso que eu trabalho, é ensinar a pessoa a produzir dopamina que sinta o prazer, que nem é do prazer, a dopamina é motivação, mas sinta a vontade e o prazer de realizar no outro dia.
Quando eu falo que você tem que fazer o que tem que ser feito, independente das suas condições, é você saber trazer a consciência do que tem que ser feito. A primeira coisa é respeitar os seus limites. Hoje não deu, amanhã eu vou acordar, não esquecer do de hoje, mas levar para o papel mesmo, Juliana. Dentro da terapia cognitiva, a gente faz muito isso. Escreva o que você tinha para executar, o que conseguiu, o que não conseguiu, transfira para o outro dia e você vai ter consciência das tarefas que você tem que fazer. Ah, mas ontem, faz 3 dias que eu estou tentando, eu não estou conseguindo. Para, analisa o porquê que você não está conseguindo e vá por outro caminho. É uma administração da vida, né? Você precisa administrar a sua vida de uma forma consciente. Nós, seres humanos, normalmente administramos a nossa vida de uma forma emocional, né? E é isso que pesa, porque sempre nós estamos sendo dominados pela emoção do momento. Estou de mau humor, não vou sair hoje. Estou muito feliz, vou comprar um carro, estourar meu cartão. É mais ou menos assim. Né? Ou Então, estou nós muito precisamos... triste e vou me afundar nos doces. E aí, Vou falando de comer. transtornos alimentares, né? Muito comum com a Exatamente. mulherada. E para a mulherada, olha, eu vou falar para você que na parte de alimentação eu trabalho mais com homens do que com mulheres. Olha só. Porque é uma coisa assim, as mulheres, elas têm a parte da estética, tudo, mas é muito interessante como os homens, eles ligam as emoções à comida. Muito mais que nós mulheres. Mais do que nós, olha que interessante, nunca imaginaria isso, Larissa. Muito Porque mais. talvez a gente já faz uma reflexão sobre isso há mais tempo. Será que a gente desassocia, talvez? Não sei. Por que você acha que isso acontece? Nós não perguntamos para os homens o que eles estão sentindo. E eles não têm as amigas para poder falar. Não tem. E Bingo! se ele falar para um amigo, o amigo vai julgar Entendi. imediatamente. E quando eu vou fazer o estudo do planejamento alimentar, primeiro ele passa pela mudança de comportamento, mudança de ambiente, depois, por último, ele vai para a mudança alimentar. E ele tem que se livrar das emoções. Então, assim, isso para mulheres também, tá? É porque eu peguei para a parte de alimentar, eu não sei por quê, mas são mais homens que me procuram. E isso daí é algo que quando eu começo a explicar para eles que eles têm emoções que fazem eles descontarem na comida e que eles começam a ter esse tipo de consciência, aí eles começam a mudar os hábitos. Realmente, eles falam, não, essa pessoa, esse ambiente não é legal, isso daqui não é legal. Então, assim, nós somos movidos pela emoção. E todas as consequências, né, lógico, que tem uma série de fatores, mas falando exatamente sobre isso, as consequências que a nossa falta de conhecimento e consciência traz, ela é muito grave, ela é drástica. Larissa, olha só, a gente tá uma delícia, eu tô amando esse papo, a gente pode, assim, sinceramente, acho que poderia ir por vários, como a gente brincou lá dos canais, a gente poderia, são tantos os micro temas que a gente consegue desenvolver a partir deste tema macro que você trouxe, esse recorte que eu achei super interessante, que é a rotina versus procrastinação, que a gente realmente, para cada um desses viés, a gente podia desenvolver. E o que eu gostei muito foi que você trouxe exemplos práticos do dia a dia. Então, de novo, desmistificando as neurociências, a favor da nossa, de uma melhora na qualidade de vida, de uma melhora nesse entendimento de como o nosso cérebro funciona. Quanto mais a gente conhecer o nosso cérebro, melhor a gente vai se adaptar às suas nuances, né? E aí a gente vai ter uma qualidade melhor de vida. Bom, eu queria agora que você deixasse algumas dicas. Você já deu uma dica de um aplicativo que eu achei super legal, que eu vou até repetir aqui, que é o Brain Master, um aplicativo para exercícios mentais. E aí você também poderia dar para a gente algumas dicas de livros para quem gostou bastante desse assunto e quer se aprofundar um pouquinho mais, ou podcasts, ou séries, enfim, algo que você acha que seja relevante para a nossa audiência. Eu comecei a estudar neurociências antes de conhecer esse canal,
né? E a linguagem desse professor, que é uma pessoa assim sensacional, que tem atingido muitas pessoas e incrivelmente jovens, né? Ele é um professor, eu tive a possibilidade de ter 3 cursos com ele, ele é fantástico. Ele chama Eslen Delanogari e ele tem um canal que chama Reservatório de Dopamina, Ai, que onde bom. é uma caixinha de ferramentas. Já pode seguir, já pode entrar, é magnífico, porque ele fala de uma forma muito simplificada simplificada, porém ele dá uma Profunda, porradinha, assim, ele dá uma porém profunda. porradinha, sabe? Mas por quê? Porque ele mostra, né, que você tem condições de ter qualidade de vida desde a adolescência, e é uma decisão. E qualidade de vida onde você não precisa usufruir dos prazeres que hoje essa galerinha está aí tão envolvida, né? Então, eu falo que o reservatório de dopamina, ele é um audiolivro que você tem que ter em todos os lugares, é uma caixinha de ferramenta onde você tem que ter em todos os lugares. Só que como tudo que vai trazer um pouco de desconforto, para você colocar em prática, você tem que buscar ou alguém que te ajude, um acompanhamento de um profissional da área, ou ali mesmo você começar a criar consciência de qual a necessidade que você tem de ter um estilo de vida. Porque você ser saudável é você ter estilo de vida. Então, eu deixo uma dica de livro, ele fala sobre neurociências desvendando o sistema nervoso, que eu falo que é um livro de cabeceira, para quem quer aprofundar-se em neurociências, e livros lúdicos, digamos assim, aonde você consegue estudar o comportamento, porque é a minha área, eu indico os livros do Robert Greene. Ele Uhum. fala sobre comportamento de uma forma onde você, nas entrelinhas, começam a ver vários tipos de ambientes, comportamentos, personalidades, e ele vai abrangendo aquilo ali de uma forma que você consegue analisar as pessoas amplamente. Adorei, tudo anotadinho, pessoal. Para quem está nos ouvindo agora, para quem está nos assistindo, olha, essas dicas realmente são dicas de ouro, não são dicas muito comuns. Então, ela veja que ela não citou nenhum best-seller por aí, apesar de que alguns são muito interessantes. Mas o que que acontece? É uma curadoria do que a gente pode procurar, que faz sentido efetivamente e que tem esse embasamento científico com leveza. Porque as pessoas fogem, às vezes, mas é muito científico, eu não quero. Mas aí, quando traz com leveza e com uma explicação cotidiana, aí faz sentido. Aí a gente consegue literalmente entender e captar o sentido da obra, não é É isso? isso, tem que ser aplicável, né? A Uhum. neurociências, você falou sobre a neuronutrologia. Eu conheci a neuroarquitetura há 10 anos e não tinha no Brasil ainda. Agora que está chegando, a neuronutrologia, ela vem exatamente para mostrar que o cérebro ele precisa de alimentos que são responsáveis até pelo funcionamento dele. Então, assim, eu falo que quando você procura algo aplicável, né, você começa a transmitir isso para os outros a partir do seu estilo de vida, né? Então, isso ele te transforma. E hoje nós temos vários canais de comunicação, então eu falo que quanto mais nós estivermos podendo falar e atingindo pessoas, nós temos que levar isso. Porque durante muito tempo as pessoas achavam que o cérebro era uma área totalmente A caixa inabitável, preta. né? Era uma É caixa uma caixa preta. preta. E não é, né? É ele que e colocava-se uma importância, não menos importante, mas uma importância muito grande só no coração, né? Então você precisa entender as terminações nervosas, saber por que que seu cérebro funciona de um jeito, por que que você tem um comportamento assim, por que que um ambiente te influencia. Então, as companhias, é tudo. E a neurociências ela vem exatamente para trazer isso. E nós temos que aproveitar como comunicadores também. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, que é trazer isso para o conhecimento das pessoas que
não sabiam, né? Uhum. Às vezes eu converso com alguém que fala assim, nossa, mas por que você faz isso todos os dias? Aí eu vou explicar, ela fala, meu Deus, nunca tinha pensado nisso, né? E começa a fazer. Então, usarmos o poder de influência para mudar o ambiente que a gente habita. Eu creio que a neurociências ela tenha essa possibilidade e vale muito a pena porque é apaixonante. Que bom que nós podemos encontrar agentes de mudança e de transformação como você. Larissa, você foi uma excelente. Bom, eu já sabia que ia ser bom, mas foi muito melhor do que eu imaginei. Eu fiquei encantada pelo teu Gratidão. conhecimento e quero, sem dúvida, nós vamos ainda, né, ter aí a parte 2, 3, seja no podcast, seja com café, lá em Campo Grande, aqui em Curitiba, conexão super feita. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora também quer manter este contato contigo. Então, por favor, suas redes sociais e fale um pouquinho do seu programa. Eu vou começar pelo meu programa, porque é realmente um protocolo onde a finalidade dele é melhorar a qualidade de vida. O virada de chave, ele tem uma vertente tanto para a vida pessoal quanto para a maxofobia, que eu já vou explicar o que é a maxofobia. E, assim, a qualidade de vida, né? Nós vivemos num país onde, infelizmente, a renda, né, por indivíduo, principalmente na aposentadoria, não dá para suprir os remédios. Porém, se nós hoje começarmos a buscar exatamente o equilíbrio, alinhar as funções fisiológicas, alimentação, exercício físico, condicionamento cerebral, lá na frente a gente não precisa se preocupar com isso. Vai ser só em eventos pontuais. Então, hoje, o meu protocolo virada de chave é para você estabelecer um estilo de vida onde você vai buscar um equilíbrio. Não é nada exorbitante onde você vai conseguir alta performance de atleta, não é isso. É para você ter qualidade de vida, superar a procrastinação, evitar doenças, ter mais saúde e sair dessa indústria farmacêutica que tanto nos pega, né? É um estilo de vida, tá? Então, a virada de chave é exatamente porque quando você vira a chave, você vai caminhar para frente. E depois o paladar não retrocede, você não quer voltar mais para trás. E em relação à maxofobia, ela é uma fobia para quem tem medo de dirigir. Eu não falei no começo, mas meu primeiro trabalho, né, foi como instrutora de trânsito lá em meados de 2000. E durante muito tempo eu tive uma dificuldade de entender por que as pessoas não conseguiam dirigir sabendo e ficavam totalmente travadas por medo ou desqualificação. E eu me especializei em gestão do trânsito, gestão e emoção do trânsito, e eu tenho um protocolo totalmente voltado onde está sendo desenvolvido aqui no Mato Grosso do Sul, e eu já trabalhei bastante com provas sociais, mais de 600 alunos já transformados, e exatamente para vencer esse bloqueio, que a maioria das pessoas acham que simplesmente é falta de capacidade, e não é. Ele é como se fosse um transtorno social, tá? E quase ninguém fala. E quando eu vou tratar dentro da busca da qualidade de vida, ou da ansiedade, ou da depressão, muitas mulheres, principalmente, chegam para mim e falam assim, olha, eu não consigo nem dirigir. Ah, eu não consigo dirigir. E está muito ligado às decisões que você toma na vida, o ato de dirigir. Então, a maxofobia, para quem não sabia, é exatamente o medo de dirigir ou estar pertencente ao trânsito. Uau, adorei. Inclusive, vou marcar uma consulta, porque eu tenho medo de dirigir em estrada. Adquiri este medo. E daí você vai me ajudar. Já tem uma paciente nova, já vamos agendar. Olha só, você está vendo como Olha que aí, eu é nasci por mais comum acaso. do que as pessoas imaginam, né? Muito, E é muito. um trabalho que eu estou desenvolvendo há alguns anos já, e eu tenho um carinho muito grande, porque hoje eu posso usar neurociências com essas pessoas que não tinham acesso, né? O pessoal que já passou comigo, e aí me conhece como Tia Lari, exatamente pelo carinho que a gente consegue desenvolver em dar liberdade para esse pessoal
conquistar, porque dirigir é muito gostoso, é maravilhoso. E eu fico Lembrete imaginando da assim, onde? Já morei em São Paulo, vamos combinar. Mas tudo bem, aí não era questão de medo, é, mas assim, eu acho que no início eu adorava dirigir, inclusive adorava dirigir em estrada. Aí, claro, eu acho que aí você faz uma análise e você, melhor que ninguém sabe, a gente vê alguns episódios que acontecem na vida, ou situações que aí vem um medo de que aconteça alguma coisa com você, enfim, né? Aí vai para a nossa sessão, para a nossa análise. Mas aí realmente depende da circunstância. Você dirigir numa estrada linda, toda florida, maravilha. Agora pega ali uma marginal, 6 horas da tarde, só para os então, fortes, e olha lá ainda. eu sou de Campo Grande. Assim, eu moro em Campo Grande hoje, mas já morei em São Paulo, né? E eu falo que eu prefiro dirigir em São Paulo do que aqui. Assim, as pessoas dirigem melhor em São Paulo, isso é verdade, é fato. Exato, É exato, né? fato. Mas Hum. a liberdade de ir e vir, né? Você simplesmente, você saber que um carro tá ali, você só vai entrar e ir no automático sem ter que pensar ou depender de outra pessoa, né? Então, essa liberdade que a gente está tentando trazer para todo mundo mesmo, porque às vezes você nem passou por um trauma consciente, mas você tem esse bloqueio. Então, a gente vai ajustar certas peças dentro do seu estilo de vida e racionalidade para te trazer esse desbloqueio novamente. Então, é um processo muito gostoso que eu sou apaixonada. A gente está iniciando, eu estou iniciando em sociedade com uma pessoa que está assim encantado também porque não conhecia, mas vocês vão escutar falar bastante ainda, espero. E nas minhas redes sociais, a gente tem o Método Virada de Chave, que é um Instagram, onde eu convido todos a seguir também, onde eu dou dicas para quem está tirando habilitação, para quem está no processo, para quem tem habilitação há muito tempo e não consegue dirigir. E no Instagram eu estou com @Larissa Gali Dias, só colocar lá, neurocientista, que eu vou ser a primeira a Aparece, e é mesmo. aparecer, é a primeira a aparecer. E o trabalho para TDAH, que é uma especialização que eu fiz e que está sendo fantástico trabalhar com algumas pessoas que se sentem totalmente anuladas ou excluídas de uma sociedade onde elas não podem nem falar que tem esse transtorno, e é um transtorno que hoje está muito comum, não porque as pessoas estão desenvolvendo o TDAH, tá, Juliana, mas é porque está tendo mais visibilidade e acesso à informação, né? Então, para quem acha que tem o TDAH ou já foi diagnosticado e precisa desenvolver uma rotina adequada para conviver com esse transtorno, eu tenho um protocolo específico para essas pessoas, né? Então, aí já deixo o convite também, quem tiver interesse de vir e me chamar para a gente bater um super papo ali e eu dar as dicas necessárias. Maravilha, Larissa, foi um prazer enorme. Adorei ter você no meu elenco de mulheres Eu que adorei. maravilhosas aqui do podcast Com Neuro Sem Neura. E fica o convite, então, para você, se você ainda não ouviu outros episódios, volta lá, a gente tem a primeira temporada inteira, onde a gente começa ali umas pinceladas, falamos um pouquinho também de marketing, e a segunda temporada é apenas com mulheres. Acho que eu vou repetir isso para a terceira, porque eu estou amando trazer essa mulherada para perto de mim e a gente desmistificar as neurociências, para que faça sentido para a vida de cada um. Vamos trazer a ciência mais perto da vida de todos. Larissa, um excelente, mais uma vez, obrigada. Uma excelente tarde para você. Para você que nos Para acompanhou ao nós. vivo, vai ficar tudo gravadinho, vai dar para ouvir, rever, enfim, compartilhar com quem você acha que quer e deve ouvir este papo nosso aqui. Então, um grande beijo, um abraço, Larissa, e até nosso Obrigada, minha próximo encontro. querida. Até mais, um prazer. Muito obrigada, Juliana. Tchau, pessoal.